Nada, moitas gracias por asistir, por vir aquí á sesión. Vamos aquí, a sesión que está vinculada co proxecto Yucunet. Gabriela Vaz, que está por aquí por Santiago, accedeu a darnos a impartir unha sesión hoxe, un pouco en relación cos proxectos que está coordinando e os traballos que está facendo nos mestrados, o mestrado de Arte e Design na Universidade de Porto, non? Ela é profesora e artista, profesora de Belas Artes na Universidade de Porto, fixo o seu doutoramento en St. Martins, ¿no? En Londres, ¿no? En torno ao tema de arte e intervención no espazo público, e precisamente en torno a esa temática desenvolve o seu labor, ¿no? No posgrado na Universidade de Porto, en Belas Artes, e hoxe, bueno, pues, parecíanos moi interesante que viñera un pouco a expoñer un pouco pois, as metodoloxías, o traballo que están desenvolvendo, estrategias, ¿no? De traballo co alumnado e coas comunidades, ¿no? Nos proxectos artísticos no espazo público, e entonces, bueno, pois accedeu e vamos a aproveitar un pouco a súa presenza para escoitar un pouco toda esa experiencia que están levando a cabo e para logo pues, comentar, debatir un pouco pues, o que iráis un pouco pues, a partir da exposición. Entón, obrigado, Gabriela. Obrigada eu. E nada, bueno, poño por aquí. Primeiro, eu non hablo muito bem ni espanhol, ni português. Eu não consegui fazer a PowerPoint do mestrado, mas irei ao site daqui a pouco, né? Assim que vou mostrar o trabalho que realizei em Guimarães, na capital da cultura, e algum de meu próprio trabalho para falar desta ideia de participação, que é um conceito que, primeiro que tudo, devíamos desmontar isto, não? Esta coisa de eu estar aqui e vocês aí, não? Eu não, nas minhas classes, não me recuso a dar minhas classes neste sistema de auditório, porque me interessa muito mais uma partilha de conhecimento horizontal, em torno de uma grande mesa, não? Para que todos possam contribuir com algo, não? Assim que esta é uma posição muito teatral para mim, que não é propriamente, penso eu, conduciva a produzir conhecimento, não? É mais que eu digo e vocês ouvem, assim que espero um pouco mais de retorno mais para frente. De facto, irei mostrar a possibilidade de colaboração em três âmbitos: a arte, a curadoria e as edições. Eu penso que são três áreas de atividade que eu desenvolvo, e são três áreas em que é possível de hacerlo colaborativamente. Así que en la arte estivemos hablando deste projeto ao almoço. Este é um projeto meu, pessoal, que desenvolvo desde casi 2 décadas, 1 década e media, em que me interessa muitíssimo nas narrativas individuais, não? As histórias de vida. E me interessa principalmente porque a minha vida é monótona, não? Assim me interessa, sou muito curiosa por lo que os outros vivem. E, ao mesmo tempo, estava fazendo o meu doutoramento e me interessava pensar, quando eu pensava em lo indivíduo em espaço público, estou falando de quem, né? Que é o indivíduo, que é esta pessoa, que é esta identidade. Assim que pensei que podia pensar em modelos, single mother, teenager with a drug problem, por aí fora, não? E da mesma maneira que o autor de teatro se maquia e se veste uma personagem, eu invento uma caligrafia. Assim que esses são pequenos filmes de histórias de vida que fui recolhendo anonimamente de pessoas que me dão suas próprias histórias. Eu não sei quem é, não? Pode ser inclusivamente uma pessoa inventada. É sempre a mesma mão, sempre o mesmo bolígrafo, é sempre uma caligrafia diferente. Isto me demora
40 minutos a hacer una página, ¿no? Porque es un proceso completamente performativo. Es como yo estaba intentando ser una otra persona y somos constantemente traídos por los nuestros Fs y los nuestros Rs, ¿no? Porque la caligrafía supuestamente es lo más próximo de la individualidad, ¿no? Ok. Ese es un adolescente con problema de droga, en fin. Maps and Minds foi outro projeto que desarrollado em Torres Vedras, Kortrijk, na Bélgica, Berlino, Itália e Salzburgo. Me interessava esta ideia da representação do espaço. Assim que fiz vários workshops, vários talleres, em muitas partes diferentes do mundo, e me interessava a representação da casa, da cidade e do mundo. E isto é um mundo. O produzido, isto foi em Bélgica, pedia um desenho do mundo e o ponto onde a pessoa se posicionava. Estes são alguns dos desenhos da casa, da cidade e do mundo. Tenho centenas, não? É muito interessante pensar como a gente se posiciona por relação com a própria casa, a própria cidade ou o mundo, não? O mundo. E depois tinha palavras-chave que pedia para as pessoas escreverem. Este é um processo participativo que me interessa pensar como posso pensar em conjunto com um grupo de pessoas, trabalhando contra a ideia de um grupo específico. Me interessa misturar a gente o mais possível, porque não sou socióloga, não? E depois como posso processar este material, não? Em arte, em outra coisa. Assim que eu, em los momentos de estas diferentes cidades que hacía a exposição, podia desenhar no chão, não? Como se diz, no chão? Algumas das plantas das habitações que me han desenhado. Isso aqui foi em Kortrijk. Utilizei uma receita de minha abuela para fazer pequenos biscoitos e ao fim da inauguração as gentes comeram a cidade. Esta ideia de internalizar o espaço. Diferentes formas que a mesma cidade tem para as pessoas, não? Esses aqui são os mundos. Eu acabava de ser madre, tinha uma mejilla pequena, não podia fazer muitas coisas, assim que transformei os desenhos dos mundos nestes mundos tridimensionais. Um pouco o oposto da ideia de mapeo, não? Que transforma o mundo numa coisa plana e eu lhe dei uma tridimensionalidade. Al mesmo tempo, mi hijo, que tinha 4 anos, me pedia para ir brincar com o mundo quando eles estavam, porque eram, enfim, grandes, não? Este foi outro projeto. A ideia de participação funciona melhor se existe um sistema em place, não? Se é um festival, se é um conjunto de outras intervenções. Porque se tienes uma estrutura social funcionando, é muito mais eficaz de convocar as pessoas, não? Isso se ha chamado convocatória. E o que hicimos foi produzimos estas saquetas de papel e andamos por la calle pedindo às pessoas para cambiar as de plástico por esta de papel, não? E andamos por la calle e las gentes trocaban y después había miles de personas diciendo participante por la ciudad. Y después con todo lo plástico hicimos un monumento, ¿no? Fizemos una bola gigante y hicimos un monumento en un plinto con todo que recollemos de saquetas de plástico. Mas esta imagen de la gente paseando diciendo participante fue muy interesante. Ok. Este foi o projeto que te disse há pouco, Arantxa, que é em Guimarães. He sido invitada para participar numa exposição e pensei inventar um projeto de investigação
para evitar que la manzana selvagem, ¿no? Se dice, la manzana ¿no? Desaparecesse, ¿no? Así que produzi grande uma página para o jornal local, dizendo que era projeto com o Japão, com não sei o quê. E tinha estes pés de manzanilha, como se diz? A árvore. El árbol, manzano. Manzano. Sí. Que as pessoas podiam pegar, levar, se chamava Adote-me, e tinham não sei se tenho aqui, sim, e recebiam diploma, não? He seguido as manzanas, algumas morreram, etc. Mas a ideia era criar esta noção de que normalmente as manzanas são produzidas por entalhe, assim que a árvore original desaparece, de facto, na genética, não? Assim que a ideia era, vamos andar para trás e procurar ir à manzana selvagem, não? Ok. Esta era a comunicação do projeto. Que penso que é possível de pensar como produzir uma ideia de projeto de investigação que pode não existir, mas que deixe na mente da gente uma semente, uma semilha de possibilidades, não? Assim que é participativo por disseminação, não? E eu não sei o que ocorreu com as manzanas, não? Ok. Em termos de curadoria, o projeto da Capital de Cultura, eu pensei em ciclos. Dividi em 4 grandes ciclos sobre audiências, modos de produção, escalas e territórios, novas linguagens e espaço público. E em cada um destes, é como capítulos de livro, mas era programa, não? Sobre audiências foi provavelmente o mais participativo. E o laboratório de curadoria foi projeto incrível, de facto, porque funcionava como le chamávamos plataforma discursiva. Assim que a ideia era generar He pensado no livro muito nesse projeto, não? É criar uma estrutura que pudesse chamar e albergar atividades, discurso, música, performance, residências, etc. Tivemos os Exist, que construíram isto com nós outros. Isto que era... Eu pedi auditório, mas tinha que ser auditório aberto. Não? As pessoas podiam... é a liberdade do espectador, não? As pessoas podiam entrar e sair quando querem, não? Ele ha produzido as cadeiras, tudo foi produzido por autoconstrução. E aqui os alunos são chamados a produzir o environment, né, que vai ser utilizado para diversas atividades. Assim que havia uma dimensão espacial, uma dimensão de residência artística e uma dimensão de comunicação. Tínhamos sempre designer gráfico a trabalhar em cada momento. Outra coisa, lhe chamaram construir junto, que foi o tema, es que a própria definição, o próprio título, partiu da colaboração. Como vamos chamar isto? Okay? Com o processo, construir junto ficou. O que se vê aqui, uma coisa, isto teve lugar numa fábrica que estava abandonada, não? Que eram 7.000 metros quadrados, gigante. E tínhamos a nave principal. A fábrica não laborava mais, não? Mas em torno habitavam ainda, todavia, não? Os antigos operários. Assim que uma das ideias era reconectar com esta população que fazia outras coisas, não laboravam na fábrica mais, não? E mapear toda uma série de conexões com a própria cidade, não? E isto foi muito eficaz, porque os antigos operários entravam na fábrica e se envolveram muitíssimo. Tínhamos uma senhora que cozinhava, que queriam tomar conta, que queriam isso. Assim que era uma outra forma de conectar com o entorno social desta fábrica, que não é uma fábrica mais. Este era o espaço de residência de artistas. Em cima dormiam, podiam dormir se quisessem.
Uma coisa interessante é que estas mesas havia um dia por semana, quintas, como se diz, quinta por la manhã, não importa, que chegava no autobús gigante, e as pessoas saíam, punham na toalha, comiam ali e se iam embora, sem pedir licença a ninguém, não? Este sentido de tomar propriedade de algo que está ali, com as serigrafias secando e os artistas fazendo coisas. Esta mistura foi muito interessante. Ok. Teníamos filmes, projeção de filmes. Este é o bloco de las residências. Em cima, naquela parte, eram camas, né? Se podia dormir lá. Num outro momento, tivemos João Mendes Ribeiro, que desenhado esta torre, assim que passamos do horizontal para o vertical, e os artistas podiam fazer residências lá. Aquela cápsula era um rádio. Tínhamos um rádio local que foi desenvolvido dentro daquela cápsula, com entrevistas, enfim, foi divertido. Este é um dos eventos, no tal auditório, naquela catedral gigante. Tínhamos muitíssimos talheres de serigrafia e comida sempre. Comida constante. Performances de muitas naturezas, de música, de mais conceptuais. Na torre, Sandra Gamarra, que vai representar Espanha, penso, ela instalado o LIMAC lá, era como um museu, tinha tudo que o museu tem na torre, não? O serviço educativo, assim que era muito interessante de perceber como um museu que não existe, não? De repente se instala numa coisa temporária. Um outro projeto também em Guimarães, o REACT, de que eu hice a curadoria, e que pretendia, o objetivo era trazer artistas de todo o mundo para trabalharem a partir do contexto. É mesmo um projeto contextual. Me encanta a palavra, não? Porque é criar uma raiz, não é? Conceptual a partir de um determinado contexto. Isto é uma da parte expositiva, que tinha uma mesa com cadeiras que eu desenhei e com vídeos dos artistas a falar do seu trabalho. Estes foram os artistas, o Alfredo Jara, Ângeles Ferreira, Carlos Bunga, por aí. Aqui está. E na verdade, esta mesa era a minha mesa de pesquisa. Tinha dos artistas, tinha os esboços, os livros que me inspiraram a trabalhar. E era uma mesa muito utilizada, assim que era uma espécie de trazer o conhecimento para o interior da exposição, não é? E tinha os vídeos dos artistas falando do processo. Se chamava processos também a exposição, não? Assim que aqui se vê Ângela Ferreira em cima. Assim, uma parte da exposição estava no interior da fábrica. Esta é a mesma fábrica onde estava o laboratório, mas uma sala diferente, não? A Ângela Ferreira inspirou-se nas máquinas, era uma fábrica têxtil, né? Se inspirou nas máquinas têxteis e criou objetos que se moviam, né? Eles se moviam. Uma pesquisa que ela fez muito pormenorizada do que existia antes. Este é o trabalho do Rax Media Collective. Em espanhol, português e inglês. E é um projeto que nasce de um equívoco. Isso é muito interessante, porque eles pensavam que, eles são da Índia, não? Que nos outros países há laranjeiras, não? Sim, naranjas. Por o espaço público e que as pessoas podem comer naranjas sempre que querem, não? Assim que esta ideia, não? Ao mesmo tempo, pensavam que no filme do Manuel de Oliveira, O Val de Abraião, não sei se conhecem, há um momento que a atriz entra por um laranjal, não? E eles pensavam que era uma coisa dreamy, não? Pero é um suicídio, não? Ela se está matando.
E nestes 2 equívocos produziu este projeto. Assim que eles quiseram montar em outro momento, em outra sala da fábrica, gigante, não? Um laranjal, não? Com umas ventaninhas. E era muito interessante porque se sentia uma espécie de conversa com este evento, era uma instalação muito forte. E no final, as laranjas foram para o exterior e para o espaço público finalmente, não? E foram distribuídas por a cidade. Algumas foram roubadas, mas enfim, é o que é. É o que é. O projeto do Alfredo Jar, como apesar da indústria estar em declínio naquela zona, ainda há pequenas unidades produtoras de têxtil. Assim que ele quis utilizar uma unidade local, e esta senhora produziu o trabalho do Alfredo Jar. Ele pensou esta coisa do cultura capital, né? Culture and Capital, do Joseph Beuys, que ele tem arte equals capital, cultura, capital, capital da cultura, né? Utilizando as colores da bandeira portuguesa, não? E isto foi uma espécie de painel de rotunda, não é? Mas a verdade é que em proximidade era profundamente tátil, não? Porque era têxtil. E se desfazia, era muito bonito. Marina Lewandowska e o Colin Fournier pensaram a ideia, porque Guimarães tem uma forte componente associativista, tem muitas associações, e tem o Cineclub, que é muito forte lá, de cinema. Então eles ligaram o Cineclub com a indústria. A ideia deles era fazer esta conexão. As indústrias que ainda funcionam, que são 2 ou 3 fábricas, e o Cineclub, que possui estas bobines de trailers, e eles calcularam que fazem cerca de 300 e muitas horas só de trailers. Não tem filmes, só tem trailers, não? Porque o filme tem que ser alugado, né? Tem que ser alquilhado, ou assim, não? Sim. Assim que fizeram esta pesquisa e decidiram passar no intervalo de almoço das fábricas por os trailers passando e os trabalhadores escolheram quais trailers gostavam mais. É um processo de escolha, decidiram passar a responsabilidade da escolha para os trabalhadores que, de repente, no almoço tinham algo que hacer, não? E depois, os trailers foram para este objeto de espaço público. Não tenho uma imagem dele todo. Que é uma construção em cortiça em que as pessoas se metem por baixo e veem os filmes a ser projetados. Eu tinha tudo, desde o Shrek à Dolce Vita, não? Tinha tudo misturado. Estávamos falando há pouco de La Noche, não? De como, porque a La Noche não se podia passar esse filme. E um dia eu estava visitando com alguém, era a noite, que a noite estava cerrada e decidimos ir espreitar, não é? Escuro. E sentimos alguém mexendo em plástico. E tudo escuro, não? E a pessoa pediu desculpa. E o que era? Um sem-abrigo que dormia lá. Porque aquilo era quentinho, estávamos em novembro, não? Aquilo é feito de cortiça, que dizia, não estrago nada. Eu disse, ok. Esta ideia de que, de repente, aquele objeto passou a ter uma utilidade que nós que desconhecíamos, não? Era incrível porque se via as pernas das pessoas assim a sair, era uma espécie de objeto. Falta-me aqui uma imagem de mais distância. Las Vespasianas. ¿Cómo? Los urinarios públicos, las Vespasianas. Sí. Sí. Este projeto é muito interessante porque a Carla Cruz decidiu que queria trabalhar com um grupo local. E encontrou, porque muitas das fábricas fecharam, uma das fábricas permitia que as mulheres antigas empregadas tivessem acesso a uma sala para se reunirem, etc. Portanto, havia um conjunto já um coletivo que funcionava. Ela trabalhou com esse coletivo. E o mais incrível é que pôs estas pessoas, que eram antigos trabalhadores das fábricas, a desenhar a máquina em que costumavam trabalhar. Há um processo de relação
com aquilo que foi a sua vida profissional para pessoas que nunca desenharam na vida. Não? Ela fez muitos talheres com este grupo. Atividades de conexão e de comunicação. Foi um trabalho muito longo. As próprias pessoas encontraram o nome para este grupo, se chamou Rastilho, trabalharam o logotipo. E, finalmente, ali está a Carla com o grupo. É um processo em que vamos encontrar o programa para este grupo. Não é? É um grupo, não é espontâneo porque ela está ajudando, não é? Mas não precisa de um programa. E este grupo se instalou numa escola desativada, uma escola primária que não estava sendo utilizada. E a ideia era que cada pessoa pudesse ensinar, entre aspas, aquilo que sabe fazer. Então eles faziam workshops de guitarra, faziam workshops de tricô, faziam o que queriam, né? E a Carla se retirou enquanto artista. Assim que é um posicionamento enquanto autor, né, de que a autoria, e ela desapareceu do... Eu trouxe um catálogo que posso deixar. Ela desapareceu, o seu nome não está lá, está Rastilho, né, porque ela passou a responsabilidade deste projeto, utilizou o dinheiro de produção para pôr este projeto em marcha. Quando terminou a Capital da Cultura, eles pediram que queriam continuar, não? E eu escrevi uma carta ao poder local, deixaram-nos ficar mais uns meses, mas depois acabou. E este é um problema que eu acho importante ser falado, porque há continuidade de trabalhos destes, não? Inserimos alguma coisa na comunidade, pomos alguma coisa em marcha, e depois retira-se a estrutura, o festival, ou seja, o que for, acaba, e os projetos... Acontece o quê? Não? O que é que fica? Bom, o Limingway é um projeto muito bonito. Eu vi este projeto na Liverpool Bienal e perguntei-lhe se ele podia adaptar a Guimarães, porque Guimarães é uma cidade têxtil e isto teve muita... O que ele faz é, ele pede às pessoas para trazerem peças de roupa que precisem de ser mended, não? Precisam de ser corrigidas, e ele faz um mendo de artista, não é? Ele faz um remendo de artista, não é? E as pessoas deixam ficar as suas peças de roupa, que ficam identificadas. A parede é muito bonita, porque fica com esta instalação cheia de fios. A roupa está toda presa ao fio que a cozeu, não é? E depois... É lindo, é muito bonito mesmo. Cria uma teia, não é? E depois, no dia da inauguração, a pessoa vai buscar a peça e o fio é cortado, não é? Esta coisa simbólica de cortar o fio. A EMEIxa fez esta brincadeira. Nem tudo é eterno. A parte de tudo é eterno está ligada à eletricidade. O NEM tem um painel solar, não? Assim que não acende à noite. E é um pouco esta... As pessoas diziam, aquele está apagado. Pois está. É que não é. Pois está, é o caso, não é? Bom. Edições. Este é o meu... Eu acho que o meu grande orgulho da Capital, na verdade, também foi chegar ao fim e produzir esta quantidade de publicações. Nós, quando começamos a Capital, chegou aí a maio e entrou a Troika, e a CCRN, que é o body que distribui o dinheiro para a Capital da Cultura, estava com uma dívida de 11 milhões de euros à Capital. E a Capital estava em marcha, não? O comboio estava mesmo em marcha. E, portanto, criou-nos um problema muito complicado, não é? Assim que deixamos, a partir dessa altura, eu deixei de fazer catálogos, porque não podia pedir às pessoas mais do que fazer o projeto, não? Consegui fazer o projeto todo, com base muito neste dinheiro há de chegar. E quando terminou, em dezembro de 2012, o João Serra, que entretanto faleceu também, ele disse, já fizeste... Não. O orçamento tem previsto um produto editorial por cada projeto. Né? Fazia parte do programa. Era programático. E eu ainda trabalhei mais 6 meses a fazer estes livros todos. Portanto, no início só saiu o Missão Fotográfica, que está lá acima, de que falamos há pouco, e o Portas, o catálogo do Nuno Portas. Todos os outros saíram entre janeiro de 2013 e junho de 2013. Foram 6 meses em que só fiz livros. Mas os livros continuam a ser muito importantes, acho eu, mesmo com a presença na internet, até porque
tudo quanto estava na internet já desapareceu. Nós tínhamos os sites, tudo já desapareceu. E, portanto, os livros ainda continuam por aí nas bibliotecas. Não? Eu trouxe alguns. E foi muito importante este processo de depois, né, os textos, as contribuições, o trabalho dos artistas, etc. Uma das coisas interessantes no laboratório de curadoria, tem aqui algumas, tem os cadernos de curadoria ali, o trabalho da Sara André lá em cima, tem ali uns livros também, foi que, porque aquela era uma plataforma, era um projeto artístico, conseguimos produzir muitos livros de artistas e muitas pequenas publicações sem ser preciso os logotipos e toda aquela estrutura institucional, porque saíam como parte do produto artístico daquele projeto. E isso também foi muito interessante, esta dimensão editorial mais espontânea, não? Esta é a obra de papel, que está ali a caixa em cima, que foi um projeto... Eu fiz curadoria de 3 projetos ao longo da capital, que foi o laboratório de curadoria que viram, o REACT, que acabei de ver, e a obra de papel. E a obra de papel é um projeto que me agrada muito, porque pediram-me um projeto que começasse antes da capital começar. E então eu pensei que entre janeiro de 2011 e dezembro de 2012 produzia um jornal de artista por mês. Acabou por não ser assim, porque nós percebemos que a logística todos os meses era muito complicada, então começou a ser por trimestre. Cada trimestre saíam 3. E o primeiro foi o Matt Mullican, né? Eu tenho muito orgulho nisso, né? E a ideia era que cada trimestre tivesse um artista consagrado, um artista em meio de carreira e um artista quase desconhecido. Foi uma espécie de regra que eu inventei, né? Cada artista tinha direito a uma cor, e a escolha das cores acabou por ser fácil, na verdade. As costas eram sempre as mesmas, tínhamos que ter a barra em baixo para, né, os logotipos, o nome do artista, etc. Mas as folhas eram completamente livres, né? E, portanto, os artistas fizeram propostas variadíssimas. Estão aqui os 24. O último foi da Anna Atterley, que é uma artista portuguesa. Aliás, ela não é portuguesa, mas viveu em Portugal há muito tempo. E este foi o último trabalho que ela fez, porque ela já assinou. Foram produzidos, deixem-me dizer antes, foram produzidos cerca de, eu não quero mentir, mas acho que foi 5.000 por cada número. 3.000 foram distribuídos livremente, eram de distribuição livre. Isto fazia parte daquele ciclo Novas Linguagens e Espaço Público, e a ideia era disseminar a linguagem artística. Depois era um pouco esta ideia dos cromos, não é? Que a gente encontrava isto nos museus e levava para casa, etc. E 2.000 eram enviados, 2.000 menos 150, já explico, eram enviados pelo correio a uma mailing list, enfim, que a gente tinha. Desses 150 foram postos de lado para fazer aquela caixa de 150 numerados e assinados. Perdão. E a Anna Atterley já assinou os números dela, já estava no hospital e, portanto, foi mesmo a última obra que ela fez. Foi bastante comovente. Enfim, agrada-me muito a ideia da página impressa e bom, a ideia do colecionismo associado a isto. Está aqui uma imagem da caixa. Na verdade, isto tem vários níveis da ideia de colecionismo, não é? Primeiro, ser distribuído gratuitamente, depois aqueles que seguiram para a casa das pessoas que, entretanto, não ligaram muito, mas depois começaram a perceber que isto, afinal, é uma coleção, não é? Depois pediam-me, falta-me este, falta-me aquele. Então, a ideia do cromo, não? E depois a ideia do colecionismo, que agora se implementou, porque estas caixas já são raras, são só 150, as pessoas andam à procura, às vezes perguntam, e portanto são diferentes níveis da ideia da disseminação da obra de arte. Os cadernos de curadoria, que foi outro projeto que também foi desenvolvido ao abrigo do laboratório de curadoria, que parte de entrevistas que o Nuno Machado fez com diversos curadores, variadíssimos curadores, são 12. O Curating the Lux, ou a curadoria local, que eu já vi que vocês têm lá em cima, e os espaços relacionais, são livros, eu já tenho mais depois destes, não é? São livros que de alguma forma vão discutindo estas ideias. Não é? Bom. Estes dois são livros feitos com trabalho dos estudantes. O primeiro é de 2009, acho eu, este é de 2011, está agora para sair outro.
Está mesmo para sair, está mesmo para sair. E a ideia destes livros é... já estou a passar o tempo. É publicar trabalho de estudantes, mas também chamar pessoas que pensam os assuntos que nos interessam para produzir texto. Bom, é isso. Eu não sei muito bem. Pronto, estes já são produções editoriais mais minhas. Este é um livro que eu fiz com o trabalho da Ângela Ferreira. O Scopy Curator, o Scopy é uma revista editada pela Faculdade de Arquitetura do Porto, e eu tenho uma secção que se chama Curator. Está um bocadinho adormecida porque ele está a mudar um bocadinho o plano da revista, mas, enfim. Mais 2 livros, Bodied Spaces. O Bodied Spaces foi um livro interessante porque surge como caderno do Rivoli. O Rivoli é o Teatro Municipal do Porto. Me interessa bastante a conexão com as artes performativas, eu julgo que já perceberam isso, não é? E este Bodied Space foi-me pedido para fazer o caderno do Rivoli número 6, em que eu gerei vários temas, a que chamei pessoas de diferentes territórios para se relacionarem com coreógrafos residentes do Teatro Rivoli. E, portanto, foi um bocadinho o cruzamento entre diferentes áreas disciplinares. Tive a Teresa Fadic, da antropologia, tive que foi falar, salvo erro, com o... já não me recordo. Mas a ideia era puxar pessoas de outras áreas, da arquitetura, da antropologia, etc., para poderem relacionar-se com determinadas peças coreográficas que estavam a ter lugar no Rivoli e pô-los em conversa, pô-los em diálogo. Não é? O Politics of Survival é a última, julgo eu, que é a última coisa que eu tenho aqui a mostrar. Foi na verdade eles chamavam-lhe um curso, não é? Mas era uma situação criada em torno da ideia da sobrevivência de diferentes níveis, do corpo, da cultura, da arte, etc. Ainda não tínhamos o Covid, não é? Nesta altura. Foi mais ou menos premonitório. Mas esta imagem demonstra aquilo por onde eu comecei, não é? Portanto, pediram-nos um curso, eu trabalhei com mais 2 colegas, o Jorge Palinas e o Carlos Costa, e nós quisemos precisamente esta ideia da partilha do conhecimento horizontal, não é? E, portanto, estava todo mundo sentado assim, como se vê aqui. Tivemos vários workshops, vê-se ali atrás restos de umas experiências espaciais, mas a ideia da horizontalidade da partilha do conhecimento foi aquilo que nos moveu nesta situação, digamos assim. Pronto. E acho que é isso, acho que chegou ao fim. Eu posso mostrar o site dos estudantes, eu vim aqui para falar do trabalho dos estudantes, mas eu não consegui copiar a PowerPoint respectiva, mas madep.wordpress.com e vocês chegam lá, é mais fácil assim. Não sei, eu gostava que se calhar dissessem alguma coisa ou a campanha tocou e temos que ir embora. Sí, pues podemos facer abrir un turno de... Sí, un turno de, por favor. De preguntas, de comentarios, ¿no? Un pouco, sí. E de paso así tamén aproveitamos para preguntarte por o traballo dos estudantes e por o traballo cos estudantes, ¿no? Sí. Entón, bueno, un pouco en relación con esta cuestión, ¿no? Moitas, bueno, das imaxes que amosaches, ¿no? Tiña que ver coa capitalidade europea da cultura de Guimarães do 2012, ¿no? Da que foches unha das responsables, responsable da parte artística, ¿no? De exposicións. E, bueno, para poñer un pouco en contexto, esta celebración, a capitalidade europea da cultura, é un programa moi ambicioso, un programa cultural moi ambicioso, que desde o ano 2001, penso, se celebra en 2 cidades europeas a ver, ¿no? Celebrase en 2 cidades europeas a vez. Era no ano de Guimarães, habría outra cidade tamén, igual noutra outra cidade europea. En todo caso, ten un orzamento moi grande, non? Un presupuesto moi grande. Entón, eu quería preguntarche, a raíz unha cousa que comentaste ao principio, non? Decías que era máis eficaz se hai unha estructura detrás, non? Te comentaste ao principio. Entón, a idea de, se aplicamos eso, por exemplo, a arte colaborativa, arte na que se implican as comunidades. Entendo que, por un lado, unha boa estructura facilita a conexión e a integración das comunidades, pero non crees que pode chegar tamén a impoñerse demasiado?
cando estamos falando de eventos tan potentes, tan grandes, non? Ok. Duas coisas. A primeira é que eu considero que o modelo de financiamento da Capital da Cultura é brutal. Isto é, num ano eu fiz trabalho que rendia 10, não? E, portanto, é um modelo de financiamento, aquilo que eu falei há pouco da continuidade, não é? Porque estávamos numa bolha, ainda por cima caiu a Troika em Portugal, não? E, portanto, era trabalhar numa bolha que sabemos que vai acabar, não é? E depois não temos, houve estudos, sim, fizeram estudos, a Universidade do Minho, etc. Mas é tudo tão intenso, não é? Que é artificial, não é? Por exemplo, o RUR, não é? Foram muito mais inteligentes. Penso que foi Essen, a capital da cultura. Eles, em vez de fazerem a cidade, fizeram a região. A região é que passa a cabeceira. E então há uma espécie de disseminação, não só do dinheiro, dos fundos, mas das próprias atividades. É muito mais interessante. A questão da estrutura é, do ponto de vista programático, é quase como fazer, para mim foi quase como fazer um livro, não? Perceber, determinar, interessava-me, em modos de produção, interessava-me pensar a relação das disciplinas umas com as outras, não é? E a forma como os modos de produção alteram as disciplinas. Eu costumo dizer como é que a forma como a fotografia digital alterou a fotografia enquanto disciplina. E agora a forma como a produção de imagens sintéticas virá, pela inteligência artificial, virá a afetar o paradigma da imagem, e não só fotográfica, não é? E, portanto, este é um processo que me interessava debater nessa... E, portanto, tive neste modo de produção, tive uma exposição de novos mídia, tive uma exposição da desindustrialização, tive por aí. Bom, e, portanto, esta estrutura, para mim, foi importante para organizar as chamadas, digamos assim. No entanto, por exemplo, no laboratório de curadoria, e não só, havia uma grande área de possibilidade de colaboração, não é? Ou seja, nem tudo era controlado. Passando daí para projetos colaborativos, eu costumo distinguir, e eu tinha um slide para isso, mas não passou, eu costumo distinguir entre práticas participativas e práticas colaborativas, não é? E um trabalho participativo, normalmente, em ambas as situações é sempre o que eu costumo dizer é uma parcela privilegiada do público, não é? Vai ter a oportunidade de participar com o artista ou de colaborar para realizar uma determinada obra. E essa parcela, na participativa, de facto, vai trabalhar para o artista, não é? Vai cumprir uma ideia que o artista tem. Na colaborativa, os artistas ou as artistas geram uma possibilidade, facilitam, põem à disposição desse grupo de pessoas um conjunto de ferramentas para que elas colaborem para produzir algo. É um pouco o trabalho da Carla, não é? Colaborem, vocês é que vão decidir qual vai ser o conceito desta coisa, não é? Para mim é a diferença entre colaborativo e participativo. Portanto, agora, é sempre prepotente. Ou seja, por muito que o artista se queira anular nestes processos, é sempre alguém que despoleta um início, não é? E esta coisa de eu me retirar também tem os seus problemas, não é? Eu acho que não existe, não sei se existe a possibilidade absoluta de uma colaboração completamente, não é? Pronto. Agora, é necessário ter esta consciência. Eu acho que já é um bom passo, não? Eu ter a consciência de que estou numa posição de poder. Eu não mostrei aqui, mas há um projeto que eu fiz que se chamava Titi Snaps, que era eu interessava-me a representação a 3 níveis, a imagem, a geografia e o texto. E naquela altura eram as câmaras descartáveis, não é? Eu fiz este projeto para o Porto Capital da Cultura em 2001. E pediram-me para fazer um projeto participativo relativamente às áreas da cidade que iam sofrer as transformações da capital da cultura. E eu comecei a trabalhar em 2000, ainda em 1999, 2000, já foi muito tempo, e depois em 2001 fui trabalhando com grupos de pessoas. Eu só interessava-me as pessoas que fossem afetadas de alguma forma
nos seus trajetos diários pelas obras da Capital da Cultura. E eu ia dizer isto a propósito e fugiu-me. A estrutura da relación con Participativo, participación. a consciencia do artista. Sim, mas eu queria dizer uma coisa específica. A ideia de que sim, já sei. As pessoas chegavam, portanto, elas foram convocadas de diversas maneiras. A tal estrutura que tem que existir é uma estrutura também institucional, não é? E as pessoas chegavam, eram convocadas, não é, de várias maneiras, e chegavam a dizer, para me mostrarem fotografias que elas costumavam fazer, não é? Para me demonstrarem que também tinham capacidade de fazer fotografias, não é? E eu dizia, não se preocupe, não é bem isso e tal. Não é? Portanto, no fundo, as pessoas depositam nos artistas que estão a pôr em marcha um determinado processo colaborativo, são as próprias pessoas que depositam esta confiança de que ele ou ela nos vai iluminar o caminho, não é? E isso é muito difícil de sair fora dessa situação, não é? Foi por onde eu comecei, não é? Eu estou aqui, vocês estão aí, percebe? E isto, eu acho que nós também temos que começar a criar espaços, porque a espacialidade é muito importante para gerar relações, não é? E temos que começar a criar espaços educativos que permitam que aconteça aquilo que nós queremos que aconteça, em suma, não é? E, portanto, se uma aula está a ser dada desta forma, neste espaço teatral, automaticamente eu estou no lugar da verdade. E eu não quero estar no lugar da verdade, não é? Pronto. E, portanto, num projeto colaborativo, também é importante, ou participativo, também é importante perceber em que espaço é que eu vou fazer isso. Há pouco a minha pergunta com o Yuri também tinha um bocadinho a ver com isso, não é? Como é que se vai facilitar um determinado conjunto de ações? Temos que pensar qual é o espaço em que isso vai acontecer. Não é indiferente, em suma, não é? Não é indiferente. Claro. Não é? E en relación con mesmo, pero cos estudantes no posgrau, ti percibías, notabas que a relación entre os estudantes que cando iniciaban proxectos participativos ou colaborativos con comunidades, ti percibías que cambiaba a relación ao ser estudantes? Eu tenho um problema com os estudantes porque eu sei que estou sempre muito presente. E, portanto, estou sempre a tentar fugir. Mas é difícil, não é? É difícil. E mesmo assim, às vezes, eles acusam-me de ser controladora. Portanto, por mais que eu tente não ser, não é? A questão da relação com as comunidades, eu podia mostrar alguns... Eu tenho alguma cautela, sim, disto, não é? Com a palavra comunidade. Não é? Presumo que os nossos parceiros na América Latina possam ter isso mais bem definido. Mas eu não sei como é que é aqui, mas particularmente em Portugal, para mim pode ser problemático trabalhar com uma ideia de comunidade, porque de repente fica esta coisa romântica que a gente acha, não é? E portanto eu tenho, essa palavra eu sei que é muito usada, mas eu tenho alguma cautela. Temos tido situações em que ou se tenta construir algo, e fizemos em Gaia recentemente uma situação muito parecida, em que se constrói uma situação que é tal plataforma discursiva em que as pessoas chegam e hacem coisas, não? Trabalhamos em Trás-os-Montes, não é? Sítios remotos, e aí é mesmo necessário entrar, não? E demora muito tempo, como dizia o Yuri hoje, não é? Raramente temos esse tempo, não é? Raramente, é muito difícil ter esse tempo. Até porque um trabalho com colaboradores, não é? Ou participantes, ou comunidades, demora muito tempo a ter retorno, não é? O projeto que eu contei da Capital da Cultura no Porto, eu comecei em 1999 com uma coisa que aconteceu em 2001, não é? Portanto, demora tempo, não é? E demora tempo e não só. Eu fiz uma série de workshops, foram enviadas faxes, ainda havia faxes. Foram enviadas faxes a associações a pedir, dizer, estamos interessados em que nos mandem moradas. Hoje em dia já não se fazia isso por causa da proteção de dados e não sei o quê. E nós recebemos cerca de 2.000 moradas, enviamos 2.000 cartas, recebemos 200 respostas. E ao primeiro workshop apareceram 45 pessoas. E no segundo workshop já estavam 23, eu já não fiz o terceiro. Não é? E, portanto, mas isto é assim, é normal. Não é? Um partiu uma perna, o filho foi preso, o outro não sei o quê. Não é? E por isso que depois também me interessam as histórias de vida, não é? Porque, na verdade, também fazem parte dos processos colaborativos. Não é? E, portanto, temos que estar abertos
para integrar todas estas idiosincrasias, não é? É isso, acho eu. Mas não sei se posso ir a um site mostrar algum trabalho, mas enfim. Sim. Eu não sei mexer no, eu não sei mexer no PC. Não sei como é que se vai lá. Salir de presentación de Teams. Se não estiver lá ninguém. Ok. Deixa eu ver se eu consigo. Ver se chega lá. Ok. Este é um dos sites que nós temos do... Creo que se puede compartir por Teams, ¿no? Está compartido. Ah, está compartido, perfecto. Ok. Por exemplo, este projeto aqui, este foi de facto um trabalho colaborativo, isto é, há um festival de dança contemporânea no espaço público, nós fomos convidados pelo Rivoli, que organiza o festival, e os alunos em conjunto construíram esta performance. Estávamos a sair do Covid, não é? Portanto, ainda foi uma espécie de primeiro momento de viver o espaço público. Os alunos começaram sentados, depois havia esta coisa, era num jardim, vamos tentar perceber. Nós partimos daquela ideia do Meret Oppenheim, que faz o desenho nas costas do outro, não? Então eles começaram-se a desenhar nas árvores, portanto eles não são bailarinos, não é? Portanto e a coisa foi avançando, até que eles acabaram a desenhar-se uns aos outros e acabaram assim. E foi um trabalho muito interessante porque é realmente um trabalho colaborativo, isto é, começamos do zero e vamos construir uma performance, não é? E na verdade, por momentos, eles são uma comunidade, não é? Nesse sentido, não é? São um coletivo. Bom, e acabaram assim. E depois, no fim, despiram-se e foram-se embora. Saíram. O que é que eu posso? Aqui, espera lá, estava a ver, eu não sei o que é que eu tenho mais aqui. O site é muito difícil atualizar. Posso mostrar este? Isto foi uma oficina que nos chamaram para fazer numa fábrica abandonada. Na verdade, discutir a ideia da regeneração que é agarrada pelo turismo, etc. Então, o que nós fizemos foi replicamos dentro desta fábrica abandonada uma coisa que se chamou o Gigante, que foi desenhada a partir... Era como se aquela fábrica, de repente, se tornasse nesta construção, neste monstro lá dentro. E este monstro lá dentro albergou uma série de atividades. Por exemplo, eles fizeram este carrinho, e uma coisa que se diz, prestamos serviço crítico, e andavam com o carrinho pela rua. Foi tudo feito por eles. Estas bandeiras que falavam sobre questões que têm a ver com a habitação, etc., com, né, o artigo que na Constituição determina o direito à habitação, projeções... enfim, uma série de coisas. Fizemos um fanzine com imagens que eles foram recolhendo, com depoimentos das pessoas que ainda ali habitam. Isto é um local, por baixo da Ponte Dom Luís, é um local muito difícil, porque são uma série de escadas, as pessoas gostam de estar lá, mas também é difícil, e vem o turismo, enfim, portanto, toda uma série de questões críticas que foram discutidas. Este era o tal monstro. Bom, enfim, e é tudo autoconstruído, não é? Portanto, os alunos foram construindo esta teia deste monstro. Havia um infantário um pouco mais abaixo, portanto, as crianças foram convocadas para fazer um workshop dentro da barriga deste monstro. Bom, é isto. Mas ao mesmo tempo também, assim, a comunidade que ali vive acabou por ser envolvida, não é? E eu interrogo-me muitas vezes o que é que as pessoas retiram destes processos, porque na verdade continuam com o problema da especulação imobiliária por cima das cabeças delas, não é? E sobre isso a gente não consegue fazer nada. Mas eu também costumo dizer que não cabe aos artistas resolver os problemas sociais, não é? Porque não cabe mesmo, não é? Há as instâncias institucionais que têm essa responsabilidade. Aquilo que podemos fazer é chamar a atenção, não é? E mexer um bocadinho, e vieram a conversas aqui pessoas relevantes da Câmara Local, etc. Muito desconforto, geraram-se situações e discussões difíceis, não é?
E eu acho que é o que podemos fazer, não é? Sim, claro. Para los proyectos arquitectónicos y de uso y todo eso, el tema legal con las instituciones, por ejemplo, lo que hablas para la asistencia de artistas, ¿no? Que es maravilloso, pero que cuando trabajas con instituciones muchas veces los permisos o no sé cómo vuestra experiencia. Nós temos tido sorte porque somos convidados por câmaras. Eu não sei, acho que não tenho aqui. Onde é que está isso? O problema hoje em dia não é o conhecimento, é onde é que ele está. É este aqui. O Chão em Comum foi outro projeto que nós realizamos, também em construção. E o anterior também foi. Somos convidados por câmaras. O que é a câmara? Ayuntamiento. Para realizar um determinado... Portanto, essa questão nunca se põe, não é? Ou seja, já temos autorização, não é? E é por isso que eu disse há pouco que fazer estas coisas integrado numa estrutura qualquer facilita, não é? Bom, o Chão em Comum foi parte de um projeto maior e foi também um processo de autoconstrução. Esta praça é uma praça atrás do Ayuntamento, chama-se Praça Cívica, mas era um deserto, não acontece lá nada. E então nós construímos com os alunos, e estão aqui os alunos a trabalhar, esta ideia de fazer bandeiras não ideológicas, não é? Para sinalizar esta construção, e geramos este espaço que o programa que tinha que ter um lugar de performance, um palco raso, um lugar para trabalhar e vamos ver para fazer workshops, etc., um lugar para sentar, e foi isto que foi construído. Isto eram os bancos, isto era um espaço ermo completamente, sem nada. Workshops que tiveram lugar na mesa que nós desenhamos, a fazer cartazes. Bom, é isto. Daniela, para estos workshops que os invitan los ayuntamientos, ¿también os dan ellos la financiación? Sim. Ou seja, quando nos convidam a fazer isto, como trabalhamos com estudantes, não há FIIs, não se ganha nada, mas o Ayuntamento paga os materiais, paga, claro, não há outra forma de fazer, não é? Eu acho que não trouxe, eu tenho o livro este projeto em particular, tivemos dança contemporânea, porque aquilo na verdade depois é o que eu digo, é uma plataforma que recebe atividades. Fizeram uma parede de cartazes num espaço que também foi financiado pelo Ayuntamento, que é uma exposição de ar livre, com o trabalho que os estudantes desenvolveram ao longo. Isto foi um projeto muito longo, começou antes do Covid. Fomos abordados pela Câmara local, que tinham em curso um estudo desta artéria urbana, não? Em vários níveis. As empenas, porque isto é uma zona que desenvolveu muito nos anos 80, prédios muito altos, casas pequeninas, prédios muito altos, então tem muita empena vazia, não? Então era empenas, era fluxos, passagens e espaços. E nós trabalhamos nessas três dimensões. E esta exposição tinha algumas das propostas que os alunos foram fazendo, porque os alunos fazem propostas integradas no currículo, não é? É um projeto que é avaliado enquanto proposta. Depois, se é implementado ou não, é outra coisa, não? Esta exposição ficou muito bem no espaço público. Tinha vídeos, tinha pósteres, usamos a ideia de washing line, não é? De fazer os pósteres com as imagens dos estudantes, porque não podíamos ter outra... e os seus caderninhos de estudos, que é sempre uma coisa que nós gostamos muito, não? Os seus cadernos de esboços. Isto foi o trabalho nas empenas. Nas tais empenas. Uma dificuldade, isto foi antes do Covid, depois o espaço público foi depois, teve suspenso e depois foi depois. Que foi esta ideia de transformar ideias poéticas e críticas em imagens de grande dimensão. Claro que isto só com financiamento é que é possível, não? É isto. Pronto. Não sei se querem perguntar mais alguma coisa. ¿Quieres comentar así algo? Mas em relação a essa questão dos permissos, não? Das permissões, muitas vezes trabalhamos com arquitetos. Se for uma coisa passada como arquitetura,
precisa de montes, se for passado como instalação artística, não precisa. Que é enfim, não? A questão da segurança, a questão se for obra de arte, ultrapassa muitos desses problemas, é verdade. Sí, conozco, sí, mucho más. Y por ejemplo, algunas veces así como arquitecturas colectivas o algo así, los ayuntamientos como que se quedan asombrados, ¿no? Sí. No, pero es difícil con los ayuntamientos normales, es un poco difícil, ¿no? Conseguir trabajar. Sim. Nós temos tido sorte, eu acho que os ayuntamentos entendem que a arte faz qualquer coisa, não? E não todos. Este é o chão em comum, a parte espacial deste trabalho. Era para estar 2 meses e depois pediram-nos para deixar ficar o verão todo, porque entenderam que aquilo gerava uma dinâmica social que sem isto não tinha, não? Mas sim. Sí, eu queria preguntar un pouco sobre as redes que se pudieron tecer sociais, non? Que nestas actividades colaborativas pues, xuntase xente que pues, vende moitos mundos, en que espivan moi preto, non? Sí. Entón, se tes algún tipo de seguimento en algún dos proxectos, se houve unha continuidade despois de que desaparece a vosa obra. Sim. Há uma questão, trabalhar com estudantes tem o problema do calendário académico. Não é? Quando acaba o ano, os estudantes vão, bom. Mas há uma dimensão, por exemplo, esta madeira, seguiu para outro workshop, não? Com outros alunos num outro local, que eu posso também mostrar talvez por aí. Não? O laboratório de curadoria, que vimos há pouco, seguiu para a Cova do Vapor e ainda seguiu para outro workshop, não é? E, portanto, eu acho que nesta ideia de reutilizar os materiais também está um pouco essa conexão, não é? Num certo sentido. Mas é muito difícil, a continuidade é complicada, não é? E com os estudantes, mais ainda, porque eles vão embora, não é? Mas pronto, vamos deixando semillas, ¿no? Una pregunta desde fuera, desde los que vemos estos procesos, alguna vez hemos participado, pero digamos que nunca lo hemos dirigido. Me gusta mucho la distinción entre cultura, o más bien arte participativo y cultura colaborativa. Se ha entendido perfectamente el distingo. En el primer caso participativo, el artista dirige y extrae, orienta en todo momento, porque más o menos hay una idea que quiere desarrollar. El proyecto de las narrativas individuales, de inventar caligrafías, a mí me parece precioso. Y, en cierto modo, esa especie de curaduría participativa, de remendar con hilos, también me parece precioso. Pero luego está esa otra cultura colaborativa, donde no se sabe el resultado final, está muy abierto a la deriva del grupo, abierto a la sociedad. La pregunta es la siguiente. En este segundo caso colaborativo, a pesar de todo, a pesar de la apertura, el artista no llega en algún momento y le da un giro, por lo menos desde un punto de vista narrativo, de cómo contárselo al mundo, haciendo un vídeo o escribiendo un texto donde glosa y resume todo lo que ha pasado. Solo pregunto, desde ese conocimiento. ¿Cómo ves tú desde tu punto Essa é uma das minhas perguntas para amanhã. Porque não é uma pergunta de fácil resposta, não é? Isto é, eu acho que há diferentes grados de palavra. Não? A questão da estrutura é pensar que para este grupo, e eu enquanto artista posso propor determinados assuntos ou temas ou possibilidades, não? E depois perceber como é que aqueles ingredientes fazem algo, não é? Que eu já não controlo. Não é? Esse é um formato. Mas eu posso sempre também manter-me como observadora, não é? Não é uma posição fácil, de todo. Não é mesmo uma posição fácil, não é? Quando os alunos fazem estas performances, fizeram agora outra, eu tento não aparecer sequer. Estão sempre a dizer, não, fica, não. Porque eu entendo que para mim é difícil
porque eu não, por mais que queira, não estou no mesmo nível, não? Estou a facilitar algo, não? E, portanto, não consigo despir completamente esse casaco, não? Posso pensar sobre isso e posso escrever sobre isso, ou posso entrar no jogo e pensar junto, não? Mas eu acho que há diferentes graus Há artistas que tiram o seu nome completamente. Eu ia mostrar um projeto do Thomas Ischorn, por exemplo, não é? Que facilita um processo, facilita mas mantém o seu nome, não? Eu acho que depende muito da... Tivemos a Documenta este ano, não é? E a tentativa de rizomática in extremis, que também pode dar mau resultado, não? Dependendo de para onde vai, mas não há, eu acho que não há uma receita, não? Acho que as situações também são diferentes. A Carla Cruz naquele grupo no Rastilho, ela depois largou, não é? E eles fizeram teatro, fizeram tricô, fizeram o que quiseram, não? E revelou-se porque são pessoas desempregadas da indústria têxtil, não? E de repente o conhecimento que elas têm passa a ser valorizado, não? E então elas ofereciam o seu conhecimento. É uma espécie de simbólico, não é? Da partilha. Mas também acabou, não? Portanto, eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Es que es una pregunta que me hacía precisamente pensando en la documenta de Casio, ¿no? Porque al final nunca he trabajado en este registro, bueno, o a lo mejor todos los días, pero lo llamamos educación, no lo llamamos arte, pero sí que desde la perspectiva del comisariado y tal, no sé, en el día a día de cualquier proyecto artístico con una presencia en el espacio público, que tarde o temprano te llaman los medios. Cuando te llaman los medios, alguien tiene que hacer un resumen. Y la mayoría de la ciudadanía capta de ese proyecto el resumen. Es verdad. Entonces hay un momento de narración que puede presentarse, pues eso, en forma de pequeño texto que le envía el comunicado de prensa. Y yo me preguntaba con la documenta de Casio, ¿quién hizo el comunicado de prensa? Porque el comunicado de prensa vuelve otra vez o a lo mejor sencillamente ya se delega. Delegar es delegar el poder. Cuidado, con quién delegas el comunicado de prensa. É verdade, é verdade. Mas eu acho que são diferentes níveis da experiência, não? Tens a experiência das pessoas que se convocam e que pode não ficar registado, porque também temos esta obsessão de registar tudo, não é? E de documentar tudo. E também é importante porque depois temos que comunicá-lo, não é? Mas aconteceu muita coisa nesta plataforma que nunca foi registada, não? E esta dimensão da experiência é algo que também deve ser valorado, não? Não é só, não precisa de sair nos jornais para existir. E temos também que contrariar um bocadinho esta ideia de que tudo tem que ser disseminado, não? As coisas também podem acontecer. Sí, porque tamén, de feito, a audiencia dese tipo de intervencións, dese tipo de arte, tamén xoga a varios niveis. Sí, sí. Hai unha audiencia moi implicada, unha audiencia que asiste e que percibe o resultado final ou unha imaxe do proceso. É verdade. Outra audiencia que é a do público que lee as revistas de arte e o que queda nos libros. E, efectivamente, son o que nos vai a quedar de todo isto vai ser moi diferente según o nivel de implicación. Claro, claro. Mas essas diferenças são as coisas, não é? Essas diferenças são as coisas. Eu podia dizer uma coisa que uma distinção que eu costumo fazer entre audiência e público, particularmente porque os meus estudantes gostam muito do Espectador Emancipado, é daqueles livros que eles acarinham, e ainda bem. E eu costumo fazer a distinção entre audiência e público. A audiência é um conjunto de pessoas que está a ser medido, não? Por exemplo, a audiência que está de um programa de televisão, não é? Enquanto que um público é uma simultaneidade de singularidades. Um público produz, é uma coincidência no tempo, este é um público, não? Uma coincidência no tempo e no espaço,
de pessoas muito diferentes, não é? Claro que um público pode se transformar numa audiência se passar a ser contado, não? Quantas pessoas estiveram naquela coisa, é uma audiência, não é? Mas isso é diferente de público. E esta ideia de pensar o público enquanto simultaneidade de singularidades é o que faz estes projetos. E esta simultaneidade muda, não? Muda na sua composição, muda na sua temporalidade, muda... E eu acho que é preciso consciência para esta inconstância, que é uma coisa que nos assusta sempre. A inconstância assusta, mas pode ser entendida como dinâmica, não? São diferentes níveis, como disse. Não? Sí, sí, sí. Uma das cuestións. Ensaio con este tipo de proceso. E o mesmo idea de registro do que comentabas, non? E que queda de todo isto? Que imaxe queda? Porque a imaxe sempre vai ser falsa, no sentido de que, bueno, só deixa ver unha parte do proceso, non? Tamén, non? Sim, é sempre um ângulo. Mas a experiência que cada um leva é que temos que valorizar, não? Digo eu. Não sei. ¿Hay alguna estrategia, porque en cada caso es diferente y tienes que adaptarte, pero sobre todo lo pienso cuando tienes temporalidades muy ajustadas, ¿cómo generas esas dinámicas de comunidad? ¿Algún recurso al que suelas acudir? Acima de tudo, organizar nesta plataforma, por exemplo, os estudantes organizaram-se, um organizava conversas, outro lembrou-se de concertos, outro, não é? Acima de tudo, passar a responsabilidade da organização para eles também, não? Esse é um aspecto. E também depende muito dos grupos, não é? Há grupos que são fantásticos, há outros que se desmarcam, não é? Depende muito dos grupos. Mas não sei bem que temporalidades falas, não? No sé, por ejemplo... Yo creo que se refería a lo que hablábamos antes con Yuri. Sí. Que le decías, Yuri, hay que pensar no solo en que, porque además es que está muy bien traído, porque hasta noviembre solo y entonces a ver cómo generamos ahí una participación. Sí. ¿Qué estrategias se pueden seguir para lograr implicación en tiempo récord? Não sei, depende do nível de compromisso, não é? Por exemplo, aqui, numa plataforma destas, não tivemos a intenção de controlar tudo, não? Tivemos uma pessoa que chegou a nós e disse que queria fazer lá uma aula de yoga, não? Ok, está aqui para isso, não? E fez uma aula de yoga. Ou das duas, ou se abre espaço para este input espontâneo, que não controlas, ou se é uma coisa mais organizada, provavelmente precisa de mais tempo. Eu daqui até novembro, a minha questão em relação ao livro de que estivemos a falar, é que é um período em que não vai haver estudantes. Não é? E, portanto, contar com esta dimensão colaborativa a partir dos estudantes não me parece boa ideia neste projeto. Porque agora, a partir de junho, eles estão em exames, em julho desaparecem, só regressam em setembro. Outubro é muito pouco tempo para construir alguma coisa. Mas as performances colaborativas que temos feito, às vezes fazem-se assim em tempo recorde. Mas não é fácil. É preciso haver algum controle, é preciso pôr um bocadinho de lado esta ideia de não ter, não é? Controlar um pouco mais. É um bocado isso. Pero incluso como, digamos, el otro sector, la sociedad en general, sigue pareciéndome un tiempo muy limitado para poder generar... Completamente. Entonces, por eso te preguntaba... Talvez, a pergunta que eu fiz ao Yuri é se pensavam envolver artistas, se calhar envolver um ou dois artistas que estejam, ou três, que estejam habituados a trabalhar nesta forma rizomática, que façam uma proposta. Pode ser, por exemplo, um workshop de produção de vídeo colaborativo, ou sei lá, não é? E que tragam essa proposta para este espaço construído, para gerar qualquer coisa de uma forma mais imediata, porque há muito pouco tempo mesmo. Para os que estades na sala, que seguramente non sabedes de que vai isto do proxecto de novembro, de Yuri ou tal, é que tivemos aí pouco ainda unha reunión ese mesmo
no marco do proxecto de Yucunet, con o equipo que está en México, en Cuba, e entón hai unha idea de facer o que se chama un libro habitable, entonces que sería un proxecto colaborativo que faríamos en distintas sedes, a idea de facerlo en distintas sedes onde estamos as institucións do proxecto, entón a idea de facelo para novembro. Entón estamos vendo un pouco como artellar eses proxectos que poden ter varias sedes, ¿no? E claro, a cuestión que comentaba Gabriela, efectivamente, que no curso escolar aquí se separa os estudantes, agora xa non vamos a ter contacto cos estudantes. En México o curso ten distintos, e en Cuba ten distintos ritmos, distintos calendarios. Então, estamos vendo um pouco o tema dos tempos, a pergunta de Arantxa. O projeto pode ser misto, participativo e colaborativo, não é mutuamente exclusivo, não é? Pode ter diferentes componentes. Mas a questão do tempo é preocupante, não? Claro que para desarrollar, entiendo, una práctica realmente colaborativa se necesitan temporalidades largas. Não sei. Eu ficaria interessada em perceber a dimensão material, como perguntei há pouco, não é? O que é que se vai construir? Eu mostrei aqui algumas hipóteses destas construções que são geradas, são quase generativas, porque a gente não sabe como é que vai ficar no final, não? E partem de um programa, não é? Por exemplo, para aqui eram 4 coisas, salvo erro, era performance, um espaço para performance, um espaço para sentar, descansar, namorar, etc., um espaço de trabalho e outra que não me lembro. E essas é tal estrutura, são os motes, não é? Não me parece que seja dominador, não? Acho que é mais orientador do que dominador, porque são territórios abertos para produzir algo, não? São ações, propostas de ações, que não, obviamente que se as pessoas tiverem outra, melhor, não é? E um lugar para conversar, era isso, um lugar para charlas, não é? Para charlas. E daqui pode sair qualquer coisa, não? Portanto, tendo um pouco essa estrutura e pensando que espaço, não é? Pensando que espaço. Não há muito tempo, esse é o problema, porque poderia ser, por exemplo, um projeto para começar o ano letivo, no próximo ano. Agora não vale a pena que os alunos estão a acabar. Não. Agora, em setembro, com os alunos novos, podia ser o primeiro projeto que lhe dessemos. Não é? Nós fizemos, em tempos, um projeto que era... tinha a ideia do shelter, criar um shelter, não é? Um abrigo. E os alunos produziram um abrigo transportável, ou um abrigo... Não é? Portanto, podia ser um primeiro projeto do ano curricular. E gerar ideias utópicas que depois pudessem ou não ser implementadas, mas que viessem a fazer parte da história do livro, não? Só que entre setembro e novembro é um bocadinho apertado. É um bocadinho apertado. Até porque os alunos estão a chegar e... Claro, aí a importancia de focalizar ben quenes van a ser as persoas, os grupos que se podan implicar nese tipo de proxectos, ¿no? O que estamos falando agora parece que implica ao estudantado, ¿no? Que estamos falando de estudantes que participen en proxectos, que colaboren, nos casos nos que se quere traballar con veciños e veciñas, con grupos, non é importante tamén o labor dos intermediarios ou dos mediadores, quero dizer, a veces, en algúns proxectos, sí que se comentan algúns artistas que teñen traballado o caso famoso de Íñigo Manglano Valle, ¿no? O proxecto que hizo en Chicago, Televecindario, dicía que el tivo que, para intentar involucrar aos jóvenes desos barrios, que eran barrios moi conflictivos, moi problemáticos, el traballaba con xente xa de comunidades que levaban tempo traballando nos barrios, ¿no? E en moitos casos ten que haber de algún xeito unha persoa que intermedie cos grupos cos que se quere traballar, porque son xente que coñecen moi ben esos grupos. Ata que punto crees que eso pode ser importante? Completamente. Estou a ver se encontro aqui um projeto que estive envolvida agora que se chama Vivificar. Deixa eu ver se aparece. Não aparece. É um projeto feito, não vou encontrar, é um projeto realizado em Trás-os-Montes, em 4 localidades, através de uma associação que se chama Ciclo, uma plataforma. E eles eram residências, artistas que faziam uma residência em cada uma destas localidades, mas antes dos artistas chegarem, eles tinham uma coisa que se chama os embaixadores.
que era identificavam pessoas-chave em cada uma destas localidades que depois iam permitir a conexão dos artistas com aquilo que se passava. Eu vou estar agora a 21 de maio, salvo, no Museu do Douro, a fazer uma conversa com estes artistas, se vocês quiserem aparecer. Não é assim tão longe, não? Na Régua, no Museu do Douro. Isto foi um processo de um ano, não é, em que os artistas andaram por estas... Eu não sei porque é que não aparece a plataforma Ciclo. Esse assim chega lá. Sei lá, está bem, pronto. Acho que é isto. Mas eu não vou encontrar, é o vivificar. Sí, que está ahí, en la columna de la izquierda. Onde? Eu não estou a ver nada. ¿Se ves na lista? Não, é isto. Vivificar é este projeto. Aliás, ele está por aqui. Então, eu estou ali, estão a ver? Eu não sei, não consigo navegar, porque eu não sei muito bem como é que eles organizaram isto. Mas a ideia, na verdade, é que há quatro localidades em Trás-os-Montes, é Meda e já não sei mais. Eu não estava a ver isso. Pronto. E depois são chamados 2 artistas portugueses e um norueguês, porque isto é uma parceria com a Noruega. E os artistas são deixados lá 6 semanas e têm que produzir alguma coisa a partir deste contexto. E eu, com a Jane Dyer e com o Virgílio, que é enfim, o responsável pelo ciclo, tínhamos 2 conversas online e 2 conversas presenciais, em que nós íamos lá e falávamos com os artistas e tal, para ajudar, no fundo, uma espécie de mentorias, né, e de tutorias para os ajudar. E depois fizeram uma grande exposição. Pronto. E foi muito engraçado porque, de certa forma, mas isto não está aqui nada do vivificar. Había más abajo. No penso que desmarcar a resto, adicionar vivificar. Sí. Efectivamente, sí. Sí, é ao revés. Es al revés. Bom, Hay que... este aqui foi em Torre de Moncorvo, os chamados encontros vivos. Este aqui foi Meda, Poço do Canto, em Coriscada. O que foi interessante, este aqui foi a exposição em Coriscada, o que foi interessante foi procurar perceber. Por um lado, também me fez pensar muito sobre esta questão do romanticizar as comunidades, não é? E de fazer daquilo que é o abandono e esta coisa da ruralidade que vai morrendo, não é? Uma espécie de coisa linda e pitoresca, não é? E, portanto, há sempre esse perigo. Ao mesmo tempo, também trabalhar com estas populações que não estão sequer para aí viradas, não é? Têm as suas vidas, etc. Não é? De que maneira isto também não é assim um bocadinho violento. Bom. Mas houve artistas, eu não sei se encontro aqui o trabalho do Alexandre Delmar. Uns funcionaram melhor, outros funcionaram um bocadinho pior. Também é uma pressão muito grande, em 6 semanas, não é? 6 semanas é muito pouco tempo. 6 semanas é muito pouco tempo. Mas foi produzido trabalho em 6 semanas, não é? Também por isto, porque já estava preparada uma estrutura quando eles chegam, não é? Havia um embaixador, eles ficavam alojados em pessoas de lá, em casas de pessoas locais, que também de alguma forma ajudavam não é? A estabelecer conexão. Umas resultaram melhor, outras resultaram pior. Eu não sei muito bem como é que se avança daqui, mas isto não está a sair daqui do sítio. Pois, isto é uma celebração qualquer, não era isto que eu queria. O Alexandre Delmar, por exemplo, não lembro agora o nome da localidade, é uma localidade pequena que tem uma orquestra filarmónica muito famosa. Do que ele fez é absolutamente maravilhoso. Ele trabalha com essas pessoas, não é? Que estão habituadas a tocar de uma partitura sempre aquelas músicas, leva-os a locais da paisagem impressionantes. Há um sítio que tem uma barragem e tem assim a água a sair e tal. E põe essas pessoas com os seus instrumentos a tentarem conversar com a paisagem a partir do instrumento. É impressionante, é lindíssimo. Ele conseguiu filmagens absolutamente incríveis. Estamos a falar de, a maior parte deles, homens de meia idade, que só estão habituados a tocar há não sei quantos anos aquelas marchas, sempre, não é? Que de repente se estão a relacionar com o seu instrumento de uma maneira completamente poética e completamente fora de...
E, portanto, eu acho que há experiências que se podem despoltar neste tipo de contexto. Houve outras opções que foram, enfim, mais previsíveis no sentido desta leitura do contexto e das tradições, etc. Não é? E eu sou sempre um bocadinho mais resistente em relação a este olhar que romanticiza situações, não é? Mas eu lembrei-me deste projeto a propósito disso, não é? Da estrutura prévia de conexão, não é? Eles chamavam-nos embaixadores. E a Ciclo teve um trabalho absolutamente extraordinário de logística e de organização prévia, absolutamente fantástico. Os artistas chegavam lá, tinham onde ficar, tinham onde dormir, tinham um embaixador que os orientava. Portanto, sim, isso é muito importante. É verdade. É invisível, não é? No projeto, mas é muito importante. É isso. Muito bem. Ok. Então, eu acho que já não temos ninguém no Teams. Estava aqui a falar para o espaço sideral, mas pronto. Bueno, pues si vos parece, entonces ya, bueno, rematamos la sesión, que creo que también para Gabriela agradecemos de nuevo, agradecemos que te saltamos casi, te saltamos a última hora para que pudiéramos ter a sesión contigo hoxe, e entón así tamén así descansos que tamén fai falta tamén un pouco. Okay. Moitas grazas por a asistencia, moitas gracias por a asistencia aquí na sala, e bueno, e los que veáis en Teams, porque esto se graba, ¿no? Se graba la sesión en Teams, entonces bueno, pues ya tenéis así un testimonio un poco de lo que fue la sesión de hoy aquí en Santiago de Compostela. Mas acho que não está cá ninguém, não. Pues nada, muchas gracias.